E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso e o seu tempo. O não cumprimento da distância é uma causa frequente de colisão de veículos. A distância é determinada pela distância entre os carros que seguem um ao outro. Quanto maior a velocidade do trafego, maior ela deve ser. O conceito de distância é de acordo com as regras de trânsito. As regras de trânsito não especificam a distância exata em metros que os motoristas são obrigados a observar. No entanto, é geralmente aceito que a distância segura entre os carros durante a condução é determinada pela velocidade e pela distância de frenagem dos carros que se movem no fluxo de veículos. E responsabilidade do motorista manter um intervalo lateral que garanta a segurança do trafego, a distância até o veículo da frente, que permitirá evitar uma colisão. As regras de trânsito não especificam o valor exato da distância segura em metros, pois ela depende de muitos fatores: a condição da superfície da estrada, da condição técnica do carro, condições climáticas, etc. Ao dirigir no trânsito, você deve ser capaz de analisar rapidamente a situação, prever a frenagem de emergência do veículo à frente e, ao mesmo tempo, prestar atenção ao veículo de trás. Nas regras de trânsito, existe o conceito de distância efetiva. Ele significa uma distância segura entre os carros. De acordo com as regras de trânsito, essa distância deve ser aumentada quando um novato estiver dirigindo, isso é indicado por um sinal especial no vidro traseiro. Estiver dirigindo em uma superfície de estrada de baixa qualidade, o motorista aumenta a velocidade. Bruscamente, a chuva tiver se transformado em neve e a visibilidade estiver pior, o motorista foi para o final de uma fila de mais de 5 veículos. A distância precisa ser aumentada ainda mais se o movimento for realizado em um pavimento de asfalto molhado, em uma estrada de terra molhada, em estradas com gelo ou cobertas de neve. A não manutenção de uma distância efetiva aumenta significativamente o risco de colisões traseiras. Que distância deve ser mantida entre os veículos? De acordo com as regras de trânsito, a distância entre os veículos deve ser rigorosamente observada pelos motoristas. No entanto, muitas vezes há situações em que um motorista se desloca no fluxo de trafego logo atrás de outro carro e privado da liberdade de ação. Por exemplo, é impossível frear em uma emergência, pois não há espaço para uma distância de parada. Não é possível ultrapassar um veículo que parou repentinamente. Também é impossível dar ré por causa dos carros que estão atrás. Você não pode acelerar ou realizar a maioria das manobras. Visibilidade insuficiente da estrada. Ao dirigir atrás de um carro, é recomendável manter uma distância que lhe permita parar, fazer uma manobra e evitar uma colisão. Distância mínima no asfalto seco. A distância mínima entre veículos em movimento é de 3 metros, 2 segundos. Se a superfície da estrada for de má qualidade, estiver molhada ou houver barro na pista, essa distância aumenta para o equivalente a um tempo de 3 a 4 segundos. Se houver várias precipitações, neve molhada, chuva, gelo na estrada, a distância mais segura é de 5 a 6 segundos. Para os motoristas que não têm muita habilidade, recomenda-se manter uma distância mínima de pelo menos 7 a 8 segundos. Se houver neve, mas ela estiver suficientemente enrolada, os motoristas experientes poderão manter uma distância de 4 segundos e os iniciantes, de 5 segundos. Na cidade, em uma cidade, essa distância será usada por um motorista experiente e fará com que um motorista novato diminua a distância e fique nervoso. Em mídia, a distância segura recomendada entre os carros em uma condução urbana é de 3 metros. Isso corresponde a cerca de 2/3 do comprimento da carroceria do carro. Para motoristas novatos, deve-se manter uma distância de pelo menos 5 metros. Em autoestradas, a distância em autoestradas depende diretamente das condições da superfície da estrada. A distância até o próximo carro deve ser de 2 segundos se a estrada de asfalto não contiver nenhum obstáculo na forma de áreas poluídas ou obras de reparo, 3 segundos quando a estrada tiver pequenos obstáculos, buracos, galhos caídos, que possam ser facilmente contornados.
3 segundos quando estiver trafegando em uma superfície de estrada de boa qualidade, mas no escuro. 4 segundos, durante o dia, quando a estrada estiver coberta de gelo ou neve. 5 segundos se o motorista dirigir no escuro em uma estrada coberta de neve. 6 segundos. Quando a estrada estiver gelada, a neve molhada tiver caído, a estrada estiver coberta de neve e uma fina película de água tiver se formado na superfície da estrada. Em um congestionamento, uma distância entre os carros igual à metade do carro e considerada normal para iniciantes, e 2/3 do comprimento do carro, que, em média, 2 metros. Essa distância é suficiente para passar para outra faixa sem criar uma situação de emergência se o carro da frente parar de repente. Isso reduzir o risco de manobras repentinas de outros carros. Em trechos de estrada difíceis ou com mau tempo, a distância deve ser tal que a distância de frenagem do carro seja menor do que a distância de visibilidade. Essa regra se aplica ao dirigir em cruzamentos com pouca visibilidade, em ruas estreitas e em curvas fechadas. Nos semáforos, as regras de trânsito estipulam que o motorista deve manter uma distância que evite um acidente. Nos semáforos, não é aconselhável se aproximar muito do carro da frente para evitar um acidente. Ao parar em frente a um cruzamento movimentado, a distância deve ser de 2 a 3 metros, para que, em caso de impacto, o carro não atinja outros veículos. Deixando uma distância de alguns metros para o próximo carro, há uma chance de evitar um acidente ao mudar de faixa. Em um estacionamento, a distância em um estacionamento depende exclusivamente da situação específica e não está claramente definida nas normas de trânsito. Portanto, ela deve ser tal que o motorista e os passageiros possam sair livremente do carro. Se o motorista estiver parado atrás do carro estacionado, é necessário deixar espaço para a saída desobstruída se outro carro ficar para trás. Ao parar, a direção depende diretamente da qualidade da superfície da estrada, em asfalto lamacento e molhado, a distância. E de 3 segundos, em uma estrada obstruída ou com gelo, a distância e de 5 segundos, em uma estrada de inverno, a distância e de 4 segundos. O motorista deve aumentar imediatamente a distância se houver um mau funcionamento repentino na operação do carro, se o veículo em sentido contrário tiver ligado o farol alto, se os pneus não estiverem na estação. Penalidade por não conformidade. Em um acidente, a violação é registrada com base em duas regras. 10.1. Regula o movimento do carro na velocidade exigida. 9 dot. Maior que 10, prescreve a observância de uma distância segura entre os veículos. De acordo com a regra 9.10, o motorista é obrigado a escolher uma distância segura para o carro que se move à sua frente, bem como o intervalo lateral. Além disso, ele deve decidir qual distância ajudar a evitar uma colisão entre dois veículos. De acordo com o COAP 12.15, Código de Ofensas Administrativas da Federação Russa, uma multa é devida por não manter a distância ou dirigir no acostamento da estrada, o que contribuiu para uma situação de emergência. Além disso, dirigir no lado oposto da estrada e cruzar um comboio de transporte punível com uma multa de até 1.500 rublos. No Manual de Regras de Trânsito, um conceito como distância entre carros é considerado bastante vago. Não há um valor fixo. Uma exceção é a presença de uma placa na estrada, que limita a distância mínima. Em outros casos, o motorista deve escolher o intervalo ideal entre seu próprio carro e o carro à sua frente. Em conclusão, manter uma distância segura entre os carros é fundamental para garantir a segurança nas estradas. A regra geral de 1 segundo de distância para cada 10 km por hora é uma boa referência, mas é importante considerar fatores como condições climáticas e o tipo de veículo. Ao respeitar essa distância, você não apenas protege a si mesmo, mas também os outros motoristas e passageiros. Dirija com responsabilidade e sempre priorize a segurança.